Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Oi, Érica, bem-vinda. Alex, boa noite a todos vocês. Não sei como posso ajudar com isso. Oi, Fabiana, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Antes da gente começar, eu queria pedir vocês para compartilhar também essa live com os seguidores e amigos de vocês, né? Só enviar, usar esse aviãozinho que fica aqui embaixo. Eu vou começar essa live hoje, né, essa prosa mineira de hoje, convidando o meu parceiro Silvio, que hoje vai estar representando aqui a Visit, que é uma parceira do Corredores que a gente utiliza, né, na comercialização de experiências turísticas, mas o Silvio vai explicar isso melhor para vocês. Boa Olá, noite, boa noite. boa Tudo bem? noite. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Me vê bem? Me ouve bem? Não te vejo, mas te escuto bem. As coisinhas de Instagram, É né? isso. Muito bem, muito bem. Bom, começo de live a gente vai aguardando o pessoal que está chegando. Pessoal, agora já são 8h01. Parabéns aí pela pontualidade, viu, meu amigo? Muito bem, muito bem. Tem Pessoal que está bastante gente chegando aí, ó, entrando. sejam muito bem-vindos, viu? Esse é mais uma prosa mineira, da nossa série aqui do programa Corredores e Rotas, mas hoje eu também estou representando um parceiro do programa, né, tá? Que é a Sim, Visit, né? Para quem não conhece a Visit é uma plataforma eletrônica de comercialização dos passeios turísticos, das experiências turísticas. Na verdade, é uma das formas que a gente pode oportunizar aos anfitriões, aos beneficiários do programa, gerarem renda, tá certo, Thalita? é isso aí. Como a gente já falou em outras oportunidades, né, esse é o principal objetivo do programa, gerar renda através do turismo e da economia criativa. Então, a Visit é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso. Perfeito. E hoje, pessoal, olha, vou fazer um pedido a vocês, vocês que estão chegando aqui, ó, tá vendo esse aviãozinho de papel que está aqui no cantinho direito? Já aproveita, clica nele e manda o pessoal que está começando no lance da economia criativa, no turismo de experiência, ou melhor, que trabalha com turismo. Tenho certeza que a gente vai trazer muitas informações, até porque as nossas convidadas têm ótimas referências para vocês, né? Boas práticas, melhor dizendo, para vocês que querem investir, para vocês que querem também se tornar um turista responsável, né, Thalita? Isso é um ponto extremamente importante. Sempre que a gente coloca aqui, o pessoal fala: ah, mas será que eu sou, né, um profissional do turismo ou eu sou mais um turista responsável que gosta de aprender? Gente, a gente alterna. É óbvio que nem todo mundo quer investir e ser um profissional do turismo, mas fatalmente, turista, a gente muitas vezes se coloca nesse papel e que sejamos responsáveis, correto? Então, por favor, encaminhem aí para todos os seus contatos, vamos fazer com que essa prosa mineira chegue a muitos cantinhos aí do nosso estado de Minas e, por que não, hoje, aqui com a Viste que tem um grande público no estado de São Paulo, fatalmente vai conhecer muito de Minas Gerais, que é um estado tão acolhedor. E vamos que vamos. É isso aí. Tem pessoas novas chegando. Boa noite, sejam Boa bem-vindos. noite. Tem gente que já acompanhou live com a gente aí, voltando também. É muito bom ver isso. Espero que vocês usem o chat aqui para a gente interagir. E eu acho que a gente já pode chamar as nossas convidadas, né, Silvia? Vamos lá, ó, tem até um recurso aqui, não sei se para todo mundo aparece, que é o compartilhar o vídeo, né? Então, já tem até aparecendo aqui compartilhar vídeo no chat quando a gente entra. Mandem bala, pode clicar,
compartilha para toda a sua lista aí. Tenho certeza que a gente ia, obviamente, ficar muito mais interativo. E com essa interação que eu quero começar agradecendo aí a Érica, que é uma grande parceira. Érica, muito boa noite. Obrigado, viu, pela sua presença. A Érica, eu vou deixar a Érica colocar a cidade que ela está, porque a gente faz muito isso, né? Cita aí a cidade onde vocês estão para a gente ir se localizando, né? O Bruno Henrique, Bruno dizendo, opa, estou de volta, né? Então, seja muito bem-vindo, viu, Bruno? Vamos interagir ao longo da noite aí também. Espero que a gente possa trazer bastante novidades, como você colocou aqui, para tornar ainda mais interessante esse nosso papo. Vamos que vamos convidar então as nossas trazer aí as nossas convidadas? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com duas mulheres maravilhosas. A Dona Cida, que é responsável pelo Rancho das Suculentas, né? Um empreendimento que fica em Santa Bárbara, e com a Fabiana, que é responsável aqui hoje para representar a Krug Beer, né? Que é uma cervejaria de Nova Lima. Mas eu vou deixar para elas se apresentarem, falarem mais sobre elas. Então, vou chamá-las aqui. Muito bem. Dona Cida e Fabiana Bom Tempo, pessoas que a gente teve o prazer de conhecer e que estamos tendo aí, né, de trabalhar em parceria. Olá, Fabiana. Olá. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo Boa ótimo. noite. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, Fabiana. Seja muito bem-vinda, viu? Dona Cida. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Ó, eu para começar eu gosto bem daquelas conversas de elevador, né? Como é que tá o tempo aí com vocês? Quero me localizar. Falar do clima, do tempo, é sempre É o quebra-gelo, início, né? Mas tá ótimo agora, que tá fresquinho, já fez muito calor, né? Tá uma maravilha. Muito bem. Por aqui também, tudo certo. Ó, só para a gente se localizar, pessoal. A Thalita, onde você está hoje? Hoje eu estou em Ouro Preto. Ouro Preto. Eu estou em São Paulo, né? Hoje estou aqui no estado de São Paulo. Fabiana, você está em Nova Lima? Eu estou em Nova Lima. A Krug fica em Nova Lima, coladinho com Belo Horizonte, mas eu também moro em Nova Lima. Então é Nova Lima aqui, do ladinho de BH. Legal, legal. E a Dona Cida, onde é que a senhora está? Eu estou aqui numa vila que se chama Santana do Morro, que é um distrito da cidade de Santa Bárbara. Maravilha. Bom, são municípios, né, Thalita, que o programa atende. Acho que vale a pena a gente trazer essas informações. Hoje estamos em quantos municípios? Hoje o programa atua em 16 municípios, com um recorte de ação estruturante em 9 deles, né? Então, a gente começa em Belo Vale, vai subindo um pouquinho, passando por Congonhas, Nova Lima, Itabirito, e até chegar um pouco mais em cima ali em Itabira, São Gonçalo, Santa Bárbara. Então a gente tem todo esse recorte ali também em Minas. Minas que eu acho que eu posso falar, que eu sou paulista e que fui muito bem acolhido, né? Principalmente por essas duas grandes convidadas nossas, que elas vão falar um pouquinho as oportunidades que eu tive de conhecê-las e que eu espero que muitos de vocês que estejam aqui ao vivo ou aqueles que vão nos assistir depois desse período possam conhecer também mais de perto a experiência que elas também oferecem, né? E que estruturam, e que discutem, estudam, porque vocês vão ver que tem muito trabalho em cima disso. Pessoal, só para a gente testar, eu gosto muito de fazer, tá dando um retorno, opa, ô Bruno, por isso que eu gosto, tá vendo? O Bruno participa com a gente. Vamos fazer só um testezinho nosso? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Primeiro, vou pedir para que a Dona Cida e a Fabiana, aqui em cima, vocês estão vendo que tem 4 botões ali, né? O microfone, a câmera e tal. Feche, a princípio, Fabiana, fecha o seu mic para eu ver de onde é o retorno, por gentileza. Já está Fabiana, já tá fechado. Dona Cida, por gentileza, fecha só o seu mic para eu ver se o retorno está vindo da senhora. Não está aparecendo para mim aqui esses 4 botões que você falou. Ô,
Então vamos fazer mais fácil. Thalita, fecha o seu, só para eu ver se é. Melhorou, me parece. Alô, alô, 1, 2. Bruno, acho que melhorou, né? Vamos fazer um teste. Thalita, abre o seu e na sequência a Fabiana, só para ver. Fabiana, Thalita, você já está com o seu? Abri o meu agora. Abri agora. Bom, me parece que está ok. Qualquer coisa a gente vai ajustando. Ao vivo são esses ajustes aí, o ponto legal. Bom, então a gente estava falando do território, né? Então a gente já percebeu ali que o programa atende diversos municípios do estado de São Paulo. Eu dizia que eu sou suspeito por fazer parte desse programa que eu tanto gosto, mas eu sou um paulista que foi muito bem acolhido em Minas Gerais, neste programa, em outras oportunidades. E esses municípios, é óbvio, como todos os outros, têm as suas peculiaridades. E a gente vai começar entendendo, por Santa Bárbara, lugar onde a Dona Cida está, né? Esse distrito, aliás, gente, muito do turismo acontece nos distritos, né? Nas comunidades, é ali, nas entranhas, né? Muitas vezes é você chegando, conhecendo com calma que você conhece, por exemplo, a Dona Cida. Então, Dona Cida, conta pra gente um pouquinho o que é o Rancho das Suculentas e, aliás, quem é a Dona Cida também. Fica à vontade. E seja muito bem-vinda, viu? Agora fechou o microfone. Agora a senhora achou o microfone aí, fechou. Fala a verdade. Tá ouvindo? Beleza, né? Eu, né, já falou meu nome, é Maria Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Eu sou aposentada, né? Eu e meu esposo, a gente morava na cidade de Patinga, e como a nossa origem é rural, nossa origem é da roça mesmo, até os 10 anos de idade a gente morou na zona rural, então isso está entranhado na gente. E a gente foi para a cidade, né, trabalhar, ganhar a vida, mas é sempre aquele sonho, né, de voltar às origens, de voltar a envelhecer num lugar bem tranquilo, onde a gente pudesse cultivar, plantar, que é o que a gente ama fazer. E aí a gente encontrou aqui, na verdade, não encontramos o Rancho das Suculentas, né? Nós encontramos um pedaço de terra que, a princípio, a gente chamava de pedacinho do céu, porque era tudo com que a gente sonhou durante uma vida, e nós conseguimos encontrar. Então, o Rancho das Suculentas hoje é o Rancho das Suculentas, mas, na verdade, começou do zero. A gente comprou um terreno, começou a construir, começou a plantar, cultivar, e aqui é a minha casa, é onde eu recebo, né, as pessoas que vêm para conhecer, para visitar, fazer experiência, mas é onde também eu recebo a minha família, onde meus netos vêm aos finais de semana para brincar e desfrutar aqui do entorno, né, que é muito bom para a criança desenvolver. Então, aqui é a minha casa, né? O Rancho da Suculenta, na verdade, é a minha casa, e eu tenho o maior prazer em receber as pessoas aqui, tanto eu quanto meu esposo. Para a gente é um prazer imenso poder, né, ter esse convívio com pessoas diferentes, trocar ideias, trocar experiências, porque as pessoas vêm para vivenciar uma experiência, mas nós que estamos aqui também, sempre temos uma experiência diferente com cada pessoa que vem com uma história diferente, que vem de um lugar, com costumes, com culinária, né, tão diferente. Então, isso sempre acrescenta mais para a gente. Então, o Rancho das Suculentas é isso, é um cantinho nosso, onde a gente começou a cultivar e decidimos, né, estudar, especializar em cactos e suculentas. Na verdade, a gente gosta de todas as plantas, mas para comercializar, nós escolhemos essas duas plantas que são colecionáveis e que as pessoas gostam muito, né, de ter em casa. Principalmente depois da pandemia, cresceu muito, né, o apego pelas plantinhas. Com certeza. E olha, toda essa doçura que vocês estão ouvindo, né, sentindo aí, é a realidade, é a forma como a gente... Tem um tal de senhor Maurício aí também, não tem não? Tem. Manda um abraço. Ele tem, eu acho que ele é até mais empolgado do que eu. Mas hoje ele está um pouco adoentado, está ali
na cama está febril, tossindo bastante, então ele ia participar aqui junto comigo, mas ele que a aparência dele não está boa para aparecer em live, não. Não, não, mas manda um abraço para ele. E só para a gente fechar essa primeira introdução, quanto tempo tem desde que a senhora encontrou esse rancho? Sim, tem, já estou fazendo 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, assim, anos antes da pandemia, né? O momento que ganhou destaque depois da pandemia, correto? Sim, isso. Legal, Mas legal. nós começamos a receber pessoas aqui, visitantes, vai fazer 3 anos em fevereiro. Perfeito. Bom, então, pessoal, já vai anotando esses detalhes, porque tem uma coisinha bem interessante. Dona Cida, eu vou pedir que nesse tempo a senhora agora feche o microfone, porque o retorno de fato está vindo aí. Ótimo. Tá vendo? A gente já está bem, né, bem alinhadinho já com essa tecnologia. Mas eu perguntei o tempo, porque agora, eu queria passar para a Fabiana, mas eu falei de tempo porque quando a gente fala de cerveja artesanal, principalmente em Minas, o respeito está aí, meu gente. Ah, está aqui, ó, meu povo. Então, Fabiana, seja muito bem-vinda e me conta um pouco dessa cervejaria que a gente já tanto ama e tanto aprecia e me fala um pouquinho da Fabiana. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvio. Então, boa noite novamente, né? Eu trabalho na Krug Beer, que é a primeira cervejaria artesanal de Minas Gerais. A gente, com isso, né, a gente tem um carinho muito grande dos mineiros. E até meu, pessoalmente, né, quando eu conheci a Krug Beer, foi no restaurante que eles montaram, né, que o Hevg montou quando começou, que ficava num bairro aqui de Belo Horizonte chamado Belvedere, que é em frente ao BH Shopping. E lá, então, era montada a cervejaria, que no começo era um restaurante. Então, era, na verdade, um brew pub, um lugar onde tinha o restaurante e a produção de cerveja juntos. E isso foi uma coisa que realmente encantou muito as pessoas e trouxe uma proximidade muito grande, porque não era comum, né, em 1997, as pessoas verem tão de perto uma produção de cerveja. Então, a produção começou lá, dessa forma, né, como um brewpub, e a origem da Krug Beer é austríaca, né? O nosso fundador, o Hevg, ele é austríaco, ele nasceu no prédio da cervejaria da família dele, lá na Áustria, e depois ele casou com a Isabel, que é brasileira, né, mineira de BH, e veio morar aqui. E como cervejeiro, né, depois formou em Direito, tudo, quando ele veio para cá, já tinha um tempo que ele não estava mais atuando com cerveja, bateu nele a saudade de voltar às origens. E aí foi quando eles montaram a Krug Beer. E a Krug ficou lá, então, no Belvedere durante esse tempo todo, de 97 até 2005, produzindo uma quantidade de cerveja mais para abastecer o bar, né, o restaurante. E depois sentimos a necessidade, né, de aumentar essa produção. Então, em 2005, foi criada a fábrica que fica em Nova Lima, no Jardim Canadá, no bairro Jardim Canadá. E aí a produção começou a crescer exponencialmente. Nessa época, Fabiana, já conhecia a Krug Beer. Eu sou da época eu frequentei um pouco lá da parte do Brew Pub e sempre fui encantada pela fábrica. Mas aí só para contar um pouquinho da minha história, né, Silvio? Por favor. Eu sou turismóloga, coincidentemente, mas nunca trabalhei na área, sabe? Formei na PUC e acabou que eu trabalhei na Belotour e tal, mas depois mudei de área completamente. Fui fazer moda, estilismo e tal, e caí na cerveja meio que de paraquedas, porque papai era cervejeiro caseiro e uma vez ele foi fazer em casa de curtição e tal, e chamou os filhos todos para ajudar, e só eu que fui. E quando eu fiz cerveja com ele a primeira vez, eu fiquei assim, encantada, sabe? Com o processo, com os ingredientes, com a alquimia, a mágica mesmo de fazer cerveja. E aí eu comecei a estudar sobre cerveja e tudo, e eu tinha uma loja de roupa, né? Confecção e tudo, eu comecei a juntar dinheiro vendendo roupa para comprar equipamento para fazer cerveja. E aí o negócio deu certo, eu montei uma cervejaria minha chamada Brook, fiquei com ela 5 anos. E depois que eu vendi, a Krug Beer me convidou para trabalhar lá. Então, lá na Krug hoje, eu sou mestre cervejeira, né? Eu trabalho diretamente com o Alfredo, que é o nosso cervejeiro lá, o mestre cervejeiro. E eu sou embaixadora da fábrica. E uma das coisas que mais me encanta hoje no meu trabalho lá
é receber as pessoas na fábrica, né? Que tem tudo a ver com voltar à minha época de turismo, Formação, né? O né? receptivo. E isso me encanta muito. E foi na Krug Beer que eu percebi que a minha paixão por cerveja ia além de produzir cerveja. Eu gosto também de falar de cerveja. Então eu faço treinamento de brigada, né? Eu explico para todo mundo como que as pessoas podem passar as características da cerveja para os clientes, para que eles tenham melhores experiências. A gente aborda muito a questão de harmonização das cervejas com os alimentos. E a nossa intenção é tornar a experiência cervejeira uma coisa muito rica, né? Uma experiência muito rica e posicionar mesmo a cerveja como produto gastronômico que ela merece ter seu destaque, né? Principalmente a nossa cerveja que é feita com tanto carinho lá na Krug. Não, com certeza. E olha, a experiência que a gente presenciou ali, vocês estão vendo, né? A Fabiana não é à toa que é embaixadora, se comunica muito bem, Obrigada. tem todo um envolvimento, como ela disse, com a própria cervejaria e fala do coração, fala também lá de dentro, né? Então, isso é muito bom. Bom, e da mesma forma que a Krug é pioneira na cerveja artesanal no estado de Minas, eu posso dizer que o processo de turismo de experiência, como ela disse, não é à toa, não é à toa, tudo vai resgatando, né? A gente, primeiro que eu sigo muito, né? Eu falo muito com a Thalita, Thalita, já estava escrito, né? Aos cristãos aí é tudo no tempo dele, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas eu fiz isso para quê? Calma, segura um pouquinho. E dentro disso, Fabiana, turismo de experiência, eu posso falar, virou um produto de muito destaque da Krug. Conta pra gente como é que isso foi discutido, como é também conversado isso dentro da empresa, e depois eu vou querer que você fale, mas eu queria saber um pouquinho dessa gestão, por que né, a gente foi associar a produção ao turismo, né? Na visão do negócio empreendedor. Depois a gente vai falar sobre o turismo, mas eu queria entender um pouquinho melhor isso. Então, Silvio, é assim, lá na Krug a gente preza muito pela transparência e a gente gosta de receber as pessoas na fábrica. Eu tô lá tem 5 anos, eu entrei um pouquinho antes da pandemia e comecei a desenvolver o meu trabalho mesmo agora, recente, né? Porque ficou fechado, enfim. Mas desde sempre a gente recebia pessoas na fábrica. Para a gente é muito interessante que as pessoas conheçam o processo produtivo, por vários motivos, né? Primeiro, para a gente fomentar essa educação cervejeira, né? Para que as pessoas conheçam o processo produtivo, como o pessoal faz com muita maestria na cachaça, né? E em outras bebidas também. Eu acho que quanto mais as pessoas têm conhecimento sobre o processo produtivo, né? Sobre essa demanda e essa demora no processo, né? Essa especificidade, as pessoas valorizam mais o produto, né? Com certeza. Então, um dos grandes pilares da gente receber o pessoal na fábrica é para fomentar essa questão da educação cervejeira. Uma forma que a gente consegue fazer isso, que eu acho que é muito bem interessante, posso falar um pouco já da visita em si? Ou mais ainda do turismo no Fica geral? à vontade. A gente vai aprofundar nela, mas fica à vontade, fica à vontade. Na verdade, assim, os objetivos básicos, né, do turismo para a gente lá na Krug, né, de experiência, seria mesmo para fomentar essa questão da educação cervejeira, valorizar a marca, né, fazer com que a Krug Beer fique mais na cabeça das pessoas, porque uma experiência dentro de uma cervejaria é uma coisa que você não esquece, né? Então, você tá ali, com certeza, depois que você estiver em outro lugar, você vai ver, você vai postar isso nas suas redes sociais e vai ter aquilo como parte do seu coração, né? Vai levar aquela história para a vida, né? E, além disso, a gente valoriza também a cultura local, né? A gente valoriza o que é nosso, o que é da terra. A gente agora tem usado bastante lúpulo nacional nas produções de cerveja, principalmente nas experimentais. Então, a gente traz também esse resgate, né? A gente faz cervejas comemorativas em datas especiais também, e isso reforça a identidade da Krug, né? E essa conexão com a comunidade e tudo isso, tá? É bastante interessante. Muito bom. Ô, Thalita, ó, vamos aproveitar, tem o pessoal que está chegando, Instagram e live é muito isso, bastante rotatividade, né? Então, primeiro, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui.
Espero que vocês possam ficar conosco aí, porque tem muita coisa bacana. E no final, obviamente, que a gente vai apresentar para vocês esses dois produtos, até para vocês já irem se programando. Vocês vão saber, até porque existe um calendário. No caso da Krug, a Fabiana vai falar como acontece. O pessoal fala, posso ir a qualquer momento? Calma, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim como também no Rancho das Suculentas. De qualquer forma, deixa eu agradecer aqui a coordenadora geral do programa, a Bruna, está aqui. Bruna, obrigado pela presença. A gente está chegando ao final de um ano de trabalho, então também agradecê-la todo esse processo aqui, porque tem sido muito, muito interessante tudo aquilo que o programa tem ofertado no território, no estado, e a gente está muito feliz em fazer parte disso tudo. Otá, e eu sei que você... porque eu brinco, dona Cida, sobre os pais, tem os pais de pets, mas existem os pais de plantas, né, também. E eu sei que a Thalita já saiu com a plantinha, eu como ia pegar o avião, voltar para São Paulo, acabei não trazendo as minhas lembranças aqui para o pessoal do interior de São Paulo, mas a Thalita ficou muito curiosa, né, Tá, sobre a parte técnica. E ela sempre fala, não, mas dona Cida, como é que veio isso? Fala aí, tá? Pois é, eu acho lindo, mas não era uma habilidade que eu tinha, né, de ser mãe de planta. Eu matava até os cactos, falei isso com a dona Cida lá várias vezes. Mas o conhecimento dela é muito grande e a forma dela de passar isso pra gente durante a experiência traz muita confiança. Então eu trouxe a minha plantinha e hoje, inclusive, eu troquei ela de vaso, dona Cida, porque ela já estava desesperada para crescer, mas o potinho não estava deixando, e eu lembrei que vocês ensinaram. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? A senhora falou que gosta de todas as plantas, e realmente o rancho é um lugar lindo e repleto de natureza por todos os lados que a gente olha. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre de onde veio essa sede pelas suculentas, né? Esse conhecimento de vocês sobre elas, como que deu esse aprofundamento aí. Na verdade, como eu falei antes, né, a gente morava numa cidade maior, morava em apartamento, mas aquele desejo de cultivar é muito grande. Então, quando nós mudamos, e quando eu, principalmente, mudei para cá, com esse espaço todo, a gente começou a cultivar e foi ampliando, ampliando, até que surgiu, assim, foi tudo meio por acaso, não foi nada pensado. A gente nunca teve esse plano de ter essa estrutura de venda, de participar de tudo isso que a gente participa hoje. As coisas foram acontecendo. E como você falou, que você levou a plantinha, né, e seguiu as instruções, as dicas, e a plantinha está desenvolvendo e tal, então isso é de suma importância, porque eu não quero que a pessoa saia daqui com uma planta e daí um mês, 2 meses, essa planta vai morrer, né? Ela não vai ter essa planta mais, não vai voltar e falar, não vou comprar a planta mais, porque eu compro, morre. Então, quer dizer, mais importante, uma das coisas muito importantes aqui no caso é ensinar as pessoas a cuidar da planta, porque a planta é um ser vivo, né? Então, requer cuidados. Então, é de fundamental importância a pessoa sair daqui com um nível de conhecimento para cuidar daquela planta, para que ela fique cada vez mais bonita e ela tenha vontade de voltar e comprar mais plantas, né? Então, a gente faz, assim, um breve, né, uma mini aulazinha, né, sobre todos os processos, desde o plantio, a adubação, como multiplicar, porque às vezes a planta cresce muito, você quer fazer um outro vaso, quer fazer um vasinho para dar de presente para uma amiga. Então, a gente explica todas as formas de multiplicação, de adubação, como preparar um bom substrato para as plantas, e explica também um pouco sobre a origem, né, dessas plantas, que a maioria delas não são nativas do Brasil, são plantas de regiões muito áridas. Então, aqui no Brasil nós temos cactos e tal, mas especificamente as suculentas, a maioria delas, a grande maioria, são de outros países, né, principalmente do México, da África, de regiões áridas desse país, desse continente. Então, a gente, todas as pessoas que vinham aqui comprar, a gente sempre dava essas explicações.
Até que um dia a Thalita e a Ingrid, né? A Ingrid está com vocês ainda? Não, Não, a Ingrid Não. ela saiu do sempre vai programa, estar mas ela conosco, está né? acompanhando bastante. Ah, sim. Então, acho que foi a Ingrid que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né? Para combinar, para vir aqui fazer uma visita. Aí ela falou em corredores e rotas. Aí, a primeira, nem imaginava que fosse alguma coisa relacionada a turismo de experiência, não passou nada disso pela minha cabeça. A primeira coisa que veio na minha cabeça, corredores do verbo correr mesmo, né? Tanto é que quando vocês chegaram aqui, eu perguntei se vocês eram de algum grupo, né, que fazia trek, fazia corrida e tal. Você falou, não, é corredores, né? É outro sentido. Então, quer dizer, vocês chegaram aqui, colocaram para a gente né, o programa de vocês, e eu até fiquei assim meio insegura, né, Thalita? Que eu até falei com você, ó, isso aqui é o meu caso aqui é uma coisa pequena, artesanal, a gente não tem interesse de se transformar numa empresa, nada disso. A gente quer fazer isso aqui, é uma coisa que a gente gosta muito, né? E compartilhar isso com outras pessoas. E foi assim que a gente conheceu, né? Todas as pessoas aí, depois veio o Silvio, que a gente conheceu também, a pessoa. E nós entramos aí no Corredores e Rotas, né? Muito bem. Eu acho Bom, olha só, legal, pessoal. desculpa. Pode falar, tá? Eu acho legal, tem outras pessoas entrando aqui, e é muito bacana esse convite que a gente fez para as duas, né? Porque são experiências bem distintas uma da outra, mas é uma forma também da gente mostrar para o pessoal que está acompanhando aqui no nosso perfil a diversidade de Minas, né? Um dos objetivos do programa, do nosso Instagram, é divulgar Minas Gerais, né? Permitir que as pessoas vivenciem Minas Gerais. E aqui a gente tem dois exemplos ótimos de como é possível agradar diversos tipos de pessoas, né? Como vocês conseguem convidar diferentes amigos para conhecer Minas Gerais de uma forma completamente diferente. Boa, tá. Até porque eu pensei exatamente isso, né? Nós estamos aqui em frente. Primeiro, corredores e rotas, né? Como a dona Cida falou, acho que cabe aqui a gente dizer. Este é um programa, uma iniciativa estruturante da Vale, né, a mineradora, e que tem como grande objetivo geração de renda. Geração de renda para todos os beneficiários que participam deste programa. Corredores é muitas vezes uma estruturação que é feita dentro da própria Vale, e rotas, né? A gente sabe o quanto no turismo a gente interliga, faz essa conexão criativa entre os atrativos. Quando eu falo de atrativos, pessoal, a gente gosta de deixar bem claro. Vocês percebem que tem que ter uma base, porque senão fica superficial, né? A pessoa tem que saber do que ela está falando, tem que mostrar o que é que cativa, o que é que aquece o coração dela para se tornar realmente atrativo. A Fabiana acabou de falar. A Fabiana, ela é uma mestre cervejeira hoje, tem um histórico incrível, tem o turismo na sua formação, e a dona Cida também trouxe agora essa paixão. E olha, até eu que confesso, eu não vou ficar aqui dizendo, né, eu pensava, eu não tenho muita sensibilidade, né, para as plantas, mas daí entrou, eu comentei, né, o seu Maurício entrou falando sobre todo um processo que é adotado, que ele também ajuda ali, e a gente vai se envolvendo com toda aquela atmosfera. Eu não sou bebedor de cerveja, mas a hora que a Fabiana começa a falar as propriedades, os porquês, prova com isso, cheira isso, olha o lúpulo como ele funciona, cara, aquilo vai te envolvendo. Quando você vê, você fala, cara, eu gosto de cerveja, né? Talvez transcenda o aspecto do gosto, que a gente até está trabalhando aqui. E é nesse sentido, Fabiana, que eu queria que você falasse, porque você acabou de dizer, você representa uma região de destaque para a cerveja. Vocês começaram, mas hoje, Nova Lima, o Jardim Canadá em especial, está voando. Conta para a gente um pouquinho desse momento da cerveja artesanal do Jardim Canadá. São várias cervejarias do Jardim Canadá, eu não sei te falar exatamente o número, porque existem muitas fábricas que oferecem um serviço
de produção para terceiros. Sim. Então, são muitas marcas, né? São muitas fábricas e mais ainda marcas de cerveja sendo produzidas lá na região. E isso fortalece muito, né? Tem associação, então fazem eventos também existe uma ligação entre os cervejeiros, né? Para melhorar a qualidade de todo mundo mesmo, né? Porque a intenção, Silvio, sempre foi essa da cerveja artesanal. Quanto mais o meu concorrente é melhor, melhor para mim. Né? Quanto mais a cerveja dele é boa, melhor para mim. Porque o consumidor vai começar por alguma marca, X, PTO, né? E se ele toma cerveja, a cerveja não é legal, ele já rotula que cerveja artesanal não é legal. Então, a gente tem essa questão, né? Existe uma associação, tem também o sindicato, que é o Sindicato de Bebidas, que ajuda também, dá todo tipo de suporte para quem está começando também no ramo e tudo. Então, existe um cuidado para que isso seja muito bem amarrado, né? Para que a pessoa, quando ela resolver sair do convencional, ela escolha alguma cerveja que ela realmente vai ficar encantada. E a partir dessa, ela consiga chegar lá na Krug Beer e depois passar para outras marcas também e fomentar esse mercado tão maravilhoso, né? Que abre realmente portas e é um caminho sem volta, como muita gente costuma falar, né? O amante da cerveja, ele fica encantado. E aqui em São Paulo, outro dia eu estava numa rodinha, fui comentar, eu achei que eu ia estar trazendo a notícia, né? Rapaz, eu tive em Minas, e aí eu conheci... Aí o pessoal, Nova Lima? Aí eu... Não, não, cara, desculpa, mas Nova Lima já está num nível diferenciado. Eu falei, rapaz, eu, né, querendo ser o bacanão, trazendo informação. Então, assim, já alcançou. Eu conheci um pouco do seu Alfredo, da Krug, numa premiação que a prefeitura fez, primeiro lançamento da marca Visite Nova Lima, e eu achei muito importante. Aliás, o trabalho que o Vinícius, a Michele, o pessoal ali da superintendência, né, de turismo de Nova Lima tem feito é algo incrível, porque essa associação foi muito bacana, porque no lançamento do Visite Nova Lima, eles fizeram também uma moção de aplausos ali para vocês que receberam um dos maiores selos de uma premiação do sul do país. E eu estava lá e foi... Eu estava lá nesse dia também, maravilhoso, né? Foi muito bom, porque é o que você falou, a união de vocês é muito bacana, né? Aí já teve a degustação das vencedoras e tudo mais. Então, eu acho que o caminho é esse, né, Fabiana? Você que também é profissional do turismo, não basta simplesmente criar o produto e lançar. Tem toda essa base a ser estruturada, né? Sim, esse dia, né, desse lançamento da marca foi super legal. As cervejarias que foram contempladas foram as que tiveram medalhas relevantes no concurso brasileiro de cervejas. Né? Eu, inclusive, sou jurada também desse concurso. Todo ano eu tenho a difícil missão de ir lá para Blumenau, sabe? Para julgar as melhores cervejas do país. E é muito importante, sabe, quando uma cervejaria recebe um reconhecimento desse nível, porque realmente são poucas cervejas que são contempladas, são muitas inscritas. E isso demonstra, né, o cuidado que a gente tem com a produção e agora principalmente mostra para o consumidor, né? A gente tem o concurso agora também tem as notas, né, do próprio consumidor, então aproxima ainda mais do consumidor final. É muito legal. Muito bom. Ô, Thalita, e a dona Cida podia falar para a gente falou desse lance de território e ela está no pezinho ali de um lugarzinho mágico também, né? Pois é. Dona Cida, se você puder falar um pouquinho sobre esse território, né? A gente falou que você está no distrito aí de Santa Bárbara e, como Silvia adiantou, bem pertinho de um lugar incrível, né? Sim. Aqui nós estamos aqui na portaria do Santuário do Caraça, né? Que é aqui da nossa região aqui, Santa Bárbara, Catas Altas, Barão de Cocais, é o ponto alto aqui e atrai um grande número de turistas, né? E nós aqui, como estamos aqui no caminho, né, do Caraça, a gente acaba ganhando com isso, porque nós colocamos as placas, né, a sinalização, e quem gosta de planta, quando passa, não deixa de dar uma chegadinha aqui.
E o Caraça, quer dizer, a pessoa quando vem visitar o Caraça já pode associar aí uma visita, se gosta de planta, uma visita ao Rancho das Suculentas, né? Já pode fazer uma programação. Se a pessoa não vai fazer trilhas, longas trilhas, dá para fazer no mesmo dia, né? E é um lugar realmente mágico, incrível, muito bacana, que vale a pena visitar, né? É uma reserva natural, né, também. Então, quem gosta de natureza, essa região aqui é perfeita, né? Você visita ali, tem história, tem muita natureza. Quem gosta de observar pássaros, ali no Caraça também, né? Agora teve né, recentemente, nesse inverno, um incêndio muito grande, que eu acredito que deve ter afetado muito a fauna. Mas ainda assim é muito grande a reserva e tem muita coisa linda para visitar. E nós estamos aqui nesse cantinho. Temos também uma outra vila, que é Brumal, que é logo aqui, quando você sai da MG, a primeira vila que passa é a Vila de Brumal. Tem a Vila de Sumidouro, e depois Santana do Morro. Então, é um cantinho muito especial. Aqui na nossa região também tem muitas quitandeiras, né? Muito artesanato, então muita coisa bacana para fazer aqui. Em Brumal tem também a Casa das Tecelãs, né? Que é um lugar, inclusive quem faz Estrada Real, é um ponto de carimbo, né? De passaporte da Estrada Real. Então, são muitos atrativos que tem aqui nesse cantinho. Então, a pessoa pode fazer aí um roteiro bacana, né, vindo para cá. Muita coisa bacana aqui na região, né, que pode associar com o outro e fazer um programa para um dia todo. Restaurantes bons temos aqui também, aqui no nosso cantinho aqui. É uma região muito privilegiada mesmo, né? A vista do Caraça é linda, é um lugar maravilhoso para se conectar com a natureza, mas também é um espaço de muita cultura, né? Igual a senhora falou, o santuário, ele é reconhecido por essa história, né? Eles também trabalham com gastronomia, então é uma região com um pouquinho de cada coisa, né? E eu acho que a gente pode aproveitar que você falou dessa possibilidade de sair do Caraça e passar aí, para falar um pouquinho sobre como que funciona, né, o agendamento aí na visita, como que é a experiência em si também. Sim, o agendamento, a experiência é um agendamento através da plataforma Visit, né? E é uma experiência não muito longa, ela é curta, mas tem sido muito bem aceita e as pessoas que têm passado por aqui têm gostado muito. É lógico que quando a pessoa vai entrar na plataforma e escolher a nossa experiência, ela já tem, né, assim, uma empatia muito grande por natureza, por plantas, etc., né? Então, isso já facilita muito para a gente também, porque normalmente a pessoa que vem, que vai agendar, é porque já gosta, né? Então, isso facilita bastante. Mas aí é só entrar na plataforma, fazer o agendamento, pode ser na parte da manhã, pode ser na parte da tarde. A visita, oficialmente, né, lá está marcado 1h30, mas nunca fica dentro dessa 1h30, acaba se estendendo um pouco mais, né? Porque aí a conversa, né, vai puxando, a coisa vai puxando a outra, e vai o papo ali no cafezinho, e aí vai se estendendo. E quando o tempo permite também, a gente faz uma trilha também, que aqui nós estamos no encontro de 2 rios, né? Inclusive, no fundo aqui da nossa chácara, passa um dos rios, que é o rio Brumadinho, que nasce aqui também na Serra do Caraça, muito limpinho, água cristalina, e tem o rio Caraça, que vem do outro lado. E os dois encontram aqui, bem no fundo aqui da nossa propriedade. Então, a gente faz uma trilha, vai até nesse encontro dos rios, que é um lugar muito bacana também, e tem uma curiosidade muito interessante aqui, que é a temperatura das 2 águas do rio, né? O rio Caraça, ele tem a temperatura da água bem abaixo da água do rio Brumadinho. Então, quando você vai no encontro dos 2 rios, eles não são rios assim, são
né, rasinhos, dá para atravessar, dependendo da época, dá para atravessar caminhando mesmo. Então, quando você vai caminhando dentro do rio, você sai de uma água e entra no outro cantinho que é do outro, ali naquele primeiro processo, dá para sentir nitidamente a diferença de temperatura, né? Depois elas vão se misturando, né? E fica tudo igual, mas ali onde os dois se encontram, as pessoas acham muito interessante sentir isso, quer dizer, são experiências mesmo, né? É coisas simples, mas que a pessoa que vem, às vezes, de uma cidade grande e tal, isso é uma coisa muito especial, né? A gente que mora aqui valoriza muito isso, mas a pessoa que vem de fora também e vivencia isso, gosta muito, né? Acho bastante interessante. Então, a experiência é isso, a gente recebe as pessoas aqui, no máximo, né, 10 pessoas por cada período, da manhã e da tarde, e a gente fala um pouco da nossa história, e explica, depois entra na parte prática, né, que é explicar como é o cultivo, como cultivar, igual eu já falei, como multiplicar e cuidar das plantas. Aí depois que a gente faz essa parte prática, a gente faz um pequeno tour aqui na propriedade, né? Isso aí é com o Maurício, que ele é bem mais falante do que eu, e ele gosta muito, então ele faz um pequeno tour aqui na propriedade, mostrando estufa, mostrando a diversidade de plantas que a gente tem aqui, né? E aí, depois que ele mostra tudo direitinho, aí as pessoas voltam aqui para casa, né? Para a gente tomar aquele cafezinho, porque o programa mineiro tem que ter cafezinho, tem que ter pão de queijo, né? Tem que ter bolo de fubá, isso aí não pode até ter outras coisas, mas isso aí tem que ter, né? Então a gente toma aquele café, bate papo, comenta, as pessoas comentam o que acharam e tal. E aí, se o tempo permitir, né? Agora essa época é meio incerta, porque chove bastante, a gente vai e faz essa trilha, e encerra com a trilha. Aí, né, igual eu falei, dependendo do papo, se seguir a programação ali, dá 1h30, 2 horas, mas às vezes já teve visita aqui de durar 4 horas. Nossa, Sai do cliente, né? Não fica citando o nome desse pessoal que ficou muito tempo. Não, viu? Bom, mas olha só, pessoal, antes até mesmo de fazer um complemento, eu queria aproveitar, porque a gente tem algumas interações aqui. Fabiana, tem um pessoal sempre falando aqui, ó, Fabiana, a melhor cervejeira do mundo. Obrigada. O Fábio passou por aqui, a Érica falando que de fato é a melhor cerveja, né? Sabores únicos, inclusive tem linhas falando sobre arte, né? O pessoal, a expressionista, que é algo que também me encanta também, não só os rótulos, mas as histórias que tem. O Elvésio, né? Falando da melhor cervejeira do mundo. Quero agradecer a Sheila, na economia criativa lá de Itabira, ó, é sensacional. A Sheila já deu testemunho para quem segue a gente por aqui, depois veja lá o vídeo. Sheila, muito obrigado também pela sua presença. Já falei aqui da Bruna. A Naélia fez eu imagino que para gostos, né? Geral também. Muito obrigado, viu, Naélia, pela sua participação. A Tati que também, mão cheia, um artesanato incrível, sempre conduz isso e também espalha o seu conhecimento, que é muito importante. E, agora fazendo um complemento, o programa Corredores de Rotas percebe uma evolução muito grande do turismo de experiência para o turismo criativo. Muitas vezes, tecnicamente, a gente fala que o turismo criativo é base para o turismo de experiência, mas eu acho que eles se entrelaçam. Uma hora um está na frente e tal. E o turismo criativo vem muito sobre essa relação do ensinamento, né? De ter a oportunidade de passar o conhecimento. Eu estou aqui com 2 pessoas que contaram um pouco disso, né? E eu tive, como eu disse, esse encantamento. Só rapidinho, dona Cida, quantos tipos na sua propriedade tem de suculenta? Só para a gente ter uma base. Olha, Silvio, você sabe que muita gente
passa por aqui, faz essa pergunta. E eu sempre falo que vou catalogar, mas até hoje eu ainda não fiz. Mas mais Mas de... tem bastante coisa, tem bastante É coisa. muito, gente, é Bastante muito. variedade. É muito, de verdade, assim, ó. Eu até aprendo a falar nu com o mineiro porque é muita coisa. E, aliás, tem umas coisinhas diferentes. Eu fui descobrir que a pitaia vem de uma suculenta, rapaz. Eu nem sabia e comecei a descobrir essas coisinhas aí também. Mas, Que, enfim, na verdade, a classificação, eu não sou da área de biologia, eu sou da área de geografia. Não sou da área de biologia, mas ali estudando, né, pesquisando as suculentas, a classificação primeiro é suculenta. Então, cactos vem depois. Aí, dentro da classificação de suculentas, aí vem os cactos, vem as eufórbias, vem as crássulas, né? São várias plantas. Então, todos os cactos também são suculentas, né? não, e é super Nem toda divertido. suculenta é um cacto, mas todo cacto é uma suculenta. Aham, mas é super divertido, porque tem a orelhinha do Shrek, tem Eu ia o falar isso agora. macaco, Os Os nomes, e nomes por aí. delas são os melhores. Muito é bom. orelha de tudo quanto é bicho, é rabo de tudo quanto é bicho. Eu Então, gosto assim, da patinha do urso. assim, Ela é tão fofa. E aí, a gente está vendo o turismo de experiência, pessoal. Muitas vezes no mercado o pessoal fala: ah, mas é um turismo caro, porque na medida que se customiza, na medida que você traz o turista como protagonista, envolve sensações, sentimentos e tudo mais. Acabamos de ouvir o toque das águas, né? A temperatura. Você já começou a se imaginar. Você pode fazer até um clipe lá, viu, pessoal? Desfilando nas águas ali, é rasinho. O lugar é sensacional também. Mas daí eu começo a perceber que a gente está falando de duas experiências com valor extremamente acessível. E eu quero chamar a Fabiana, porque, Fabiana, quero que você detalhe um pouco mais ainda, você já entrou mais, mas quero que você fale, porque tá aí um negócio que eu tomo tapa na cara toda hora, falando assim, você errou o número. Eu falo, não errei, não errei. O valor da experiência, cara, desculpa, não paga. A Fabiana já justificou aqui, gente. É transparência de uma empresa conceituada, oportunidade de se olhar, ver a produção acontecendo, vendo os insumos que são utilizados e por um valor módico. É um negócio incrível, né? Aliás, tudo que é oferecido. Então, Fabiana, fala um pouquinho do detalhe da experiência e depois a gente vai findar aqui com os valores das duas para o pessoal entender. Então, Silvio, a visita na Krug é assim, é comigo, é um tratamento totalmente personalizado. O pessoal chega, o grupo, a gente recebe entre 20, 25 pessoas até 50 pessoas, a gente consegue receber por turma, né? Geralmente é no primeiro sábado do mês, e esse passeio, ele dura mais ou menos 1 hora e 15, por aí. Então o pessoal chega, faz o check-in na lojinha, pega o seu kitzinho, né? O kitzinho não, o kitzão, né? Que tem a taça, o pessoal ganha também o cartãozinho. Esse cartão é muito legal porque é um cartão tipo cartão de crédito e já tem o chopp, o valor ali, um crédito incluído. E as pessoas podem voltar a quando quiser na Krug, né? A gente está aberto de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde. E no espaço onde começa a visita, que é o Biergarten, tem várias mesas grandes, né, as mesas compartilhadas, e tem 8 torneiras de chopp. Então, quem quiser ir, depois que foi na experiência, pegou seu cartão, e vai lá e pode tomar o chopp a qualquer hora, né? Leva o que você quiser comer, enfim, é super legal. A gente recebe mesmo as pessoas o tempo inteiro na fábrica, é super gostoso. Mas na visita, eu começo apresentando a fábrica, né? Mostro tudo, falo sobre o processo produtivo, a gente aborda toda a questão das etapas do processo, porque fazer cerveja não é nada simples, né? É um processo que dura 30 dias, pelo menos, né? Então, a gente fala sobre as etapas de produção, eu falo sobre a questão de controle de qualidade, que é muito elevado o nosso nível de controle de qualidade lá na fábrica. Daí a gente faz um passeio e no meio do caminho, né, eu vou apresentando as matérias-primas para o pessoal. Porque o mais legal é você conseguir ter a experiência sensorial
e perceber, né, isso depois na cerveja pronta. Então eu apresento vários tipos de malte, né, principalmente a cevada, que é o principal grão que a gente usa na fabricação da cerveja. Então sempre a gente tem 3 tipos de grãos, porque a cevada ela é torrada, né, e aí cada uma fica com características diferentes. E depois a gente faz uma análise sensorial do lúpulo. Depois a gente faz um passeio pela fábrica e aí, de acordo com o que vai vindo de perguntas, né, a gente vai desenvolvendo essa narrativa. Por isso que essa experiência é tão interessante, porque cada uma é única, né? Porque se eu tenho uma turma que quer saber mais de alguma coisa, eles me perguntam e eu vou falando, né? Eu conto história, né? Aí conto história dos estilos de cerveja, como é que começaram, meio de produção, várias coisas, né? Várias curiosidades que tornam a visita realmente algo único e é muito legal, porque no final a gente pensa assim, fala, nossa, uma pessoa falando ali 1 hora, né, e todo mundo parado e tal, é muito legal, porque a troca é muito interessante. Então no começo, quando chega lá, a pessoa fala, gente, alguém já produziu cerveja alguma vez? Aí uns 2 levantam a mão lá e tal. E aí a gente chama, sabe, essas pessoas para poder participar junto, é muito, muito enriquecedor, sabe? E depois a gente volta, né? Aí tem essa visita lá na fábrica, né? Na parte de cima, a gente vê toda a parte de produção e tudo. E depois a gente volta para fazer a degustação guiada das cervejas e essa análise junto com a matéria-prima. Então a gente geralmente são 4 cervejas que são degustadas. E aí é uma degustação minuciosa. Eu falo, gente, ó, sommelier de cerveja faz assim, quando está analisando a cerveja, né? Então é visual, análise aromática, né? De aromas, análise sensorial, percebe paladar, né? A amargor. E essa riqueza também dos detalhes dos insumos presentes na cerveja no final. Aí o pessoal adora, né? É muito interessante mesmo a visita. E depois a gente tem uma confraternização ali, que fica mais ou menos 1h30, 2 horas. O pessoal tem a oportunidade de provar também o cachorro-quente alemão, que a gente disponibiliza lá, é super bacana. É tudo artesanal, né? O pão artesanal de uma padaria super gostosa, que é parceira nossa. E também tem uma salsicha que é super bacana também, que o pessoal faz. Um pessoal alemão também, muito legal. Então, é uma experiência bem completa, assim, imersiva e principalmente com muita riqueza cultural, histórica e traz muito essa sensação, esse sentimento de pertencimento, sabe? Assim, de identificação. E eu acredito que eu consiga, né? Fazer as pessoas verem a cerveja com outros olhos. Eu acho que esse aqui é o principal objetivo. E principalmente, sabe, Silvio, trazer a Krug Beer para mais perto das pessoas, né? As pessoas todo mundo que sai lá fala, gente, mas a Krug é tão grande, né? Mas é tão acessível ao mesmo tempo, né? E as pessoas não têm essa noção de que existe essa experiência, ela está sendo recorrente lá, e que é uma forma das pessoas estarem mais perto e terem esse mundo aí, universo para elas explorarem também. Não, perfeito. E é bem isso, tá? Eu, quando cheguei, eu não tinha tanto contato com a Krug, e depois, aos poucos, eu falei, não, porque tem a visita na Krug. Você jura que existe isso? Eu falei, claro que tem, cara. E é sensacional. E eu comecei falando aqui, pessoal, sobre preço. Acho que a Fabiana trouxe bem os pontos. Você recebe um kit, de verdade, pessoal. Só a taça que você ganha ali, eu já fico encantado com ela, tal. Você ganha mais um cartão com um valor específico para você gastar. E eu garanto para você, você não consegue consumir tudo. Não consegue. Então, o que eu estou dizendo é bem no fio do bigode que eu falo para você, que você vai adorar, porque vale muito mesmo, tá? Então, vamos ser bem específicos, só para vocês entenderem. A Visit é a parceira do programa Corredores de Rotas na comercialização para facilitar. Mas isso não impede que os nossos beneficiários do programa, né, Thalita, comercializem pelo WhatsApp, por outras plataformas. Muito pelo contrário, não há uma exclusividade com a Visit, mas há uma possibilidade da gente criar uma vitrine do Corredores de Rotas que facilita o acesso. Então, por exemplo, se você entrar na bio
do nosso perfil aqui, você vai ver um Linktree que vai te levar para a página da Visit com 28 experiências espalhadas em 7 cidades desse território que a gente atende. Que vai desde trilha, aí em Nova Lima mesmo, lugar onde a CRUG está, você tem ali trilhas incríveis, ó, 27 voltas, por exemplo, lá do pessoal da Huayna Trilhas, tem observação de aves que está crescendo, está se estruturando também. Nova Lima é uma cidade que eu aprendi a gostar pelo que ela é, assim, a diversidade, né? De Honório Bicalho, ao Jardim Canadá, até os ingleses, a Lagoa dos Ingleses, o Alphaville lá embaixo, enfim. Tem muita coisa bacana para você ver. Então, entra no nosso perfil aqui, que você está vendo Corredores e Rotas. O Linktree, que é o link da bio, vai te direcionar para a página e você vai encontrar. Fabiana, todo dia tem a visita? Explica para o pessoal como é que funciona. A visita é geralmente no primeiro sábado do mês. A gente deu uma paradinha agora, dezembro, janeiro, não vamos ter, mas a partir de fevereiro, todos os meses. Ótimo. É isso, em torno de 1h30 a visita, mais um tempinho para a gente fazer uma confraternização ali. Geralmente começamos 10 horas da manhã, 10 ou 11 horas da manhã, dependendo do sábado. Tá, e arrematando então aqui esse nosso papo, fala o valor dessa experiência hoje. R$69. Você tá doido, cara. Para tudo. Agora vocês vão perceber aqui, ó, dona Cida, conta um pouquinho pra gente, porque assim, o café que eu tomo lá, o pãozinho de queijo, o bolinho e tal, agora vocês vão cair. É porque turismo de experiência é caro, não sei o quê. Fala pra gente, dona Cida. E outro detalhe, né? Tudo feito, por exemplo, essa semana eu vou receber um grupo grande, agora no dia 7 do sábado. Já fiquei aqui 2 dias por conta de fazer biscoito, né? Tudo feito aqui no rancho. Então não tem nada assim de supermercado, não, é tudo caseiro mesmo, né? Por quanto? Os biscoitinhos, então o valor é R$20, né? O valor da experiência. E aí a gente serve, né, esse café com essas quitandas caseiras, tem o suco, também o chá, para quem gosta de chá, café, suco, chá, e as quitandas, né, que aqui na região a gente chama de quitanda, essas coisinhas caseiras. Sim, deliciosas. Ô Silvio, economia de bateria, pega o carregador para mim. Falando um pouquinho de turismo de experiência, eu queria fazer um comentário, que teve, inclusive de Nova Lima, eu lembrei agora, porque a gente está falando muito de Nova Lima, eu lembrei dessa cliente, passou uma cliente aqui de Nova Lima, e aí ela veio, porque, deixa eu voltar um pouquinho aqui para entender, a gente, né, igual o Silvio falou, faz a visita agendada pela plataforma Visit, mas se a pessoa também não quiser fazer essa experiência completa, quiser vir visitar o rancho, conhecer e comprar suas plantinhas, esteja à vontade. É só mandar um WhatsApp para a gente, para confirmar, porque igual eu falei, a gente mora aqui, mas às vezes a gente precisa sair, nós temos a nossa vida e é só eu e meu esposo. Então, quando a gente sai, não tem ninguém aqui. Então, a pessoa tem que mandar um WhatsApp para informar que tá... Gente, eu estou só colocando aqui, minha bateria está acabando, só um minutinho. Para a gente, se a gente não tiver algum compromisso, a gente fala com o pessoal, infelizmente, nesse dia, nesse horário, não é possível, vão agendar outra data. Mas aí a gente recebe também, né, sem ser pela plataforma. Pela plataforma já é um atendimento diferenciado, né? Aí tem essa experiência completa. Mas aí, voltando lá, a cliente de Nova Lima, ela teve aqui, a gente, né, sempre dá as dicas, ensina muita coisa, e ela comprou tal, e no final a gente acaba fazendo um cafezinho, suco, e serve o que tiver no dia, né? Não é aquela coisa programada igual da plataforma. Aí, tomando um cafezinho aqui, ela falou assim, lá em Belo Horizonte, tem uma suculentaria lá, famosa, muito grande, muito bonita, muito bem estruturada. Ela falou, lá tem plantas muito bonitas também, mas é só uma loja. Então, quando ela falou isso, foi essa frase dela, mas é só uma loja, né? Ela disse tudo com essa frase, porque
não é uma experiência, é entrar numa loja e comprar plantas. Você pega uma bandeja, escolhe suas plantas, passa no caixa, paga e vai embora, né? Talvez o atendente, a pessoa que vai te ajudar, seja muito educada, né? Mas é só uma compra, né? E aqui no rancho, não, você vai comprar, vai escolher sua plantinha, mas você vai sair daqui, dependendo do seu interesse, você vai sair daqui expert em cultivar suculentas, né? Então, isso vai depender do seu tempo disponível, né? Independente de ser agendada a experiência ou não, a gente sempre dá dicas e ensina como cultivar, né? Então, é isso. Muito bom, dona Cida. Olha, eu fico muito contente porque eu acho que essa fala ela consegue ilustrar de fato o turismo de experiência. Ela dizer que lá é somente uma loja, mas que aqui com a senhora é uma experiência, é o que traz a essência disso tudo que a gente está falando. Então, pessoal, saibam que essas duas oportunidades que nós trouxemos hoje no Prosa Mineira concluem e ofertam nessas condições. A gente sente tudo isso que foi falado. Então, é nesse sentido que eu quero, primeiro, agradecer a vocês, né, dona Cida e Fabiana, primeiro por ter aceitado bater esse papo, né, e tenho certeza que muita gente que ainda vai assistir vai ficar com esse gostinho de cada uma dessas experiências. Mas também agradecer vocês pela oferta do produto de vocês, o produto turístico, a experiência turística. Porque vocês, com o carinho de vocês, com o sentimento que vocês colocam, certamente valorizam o produto turístico brasileiro, mineiro, né? Mas brasileiro acima de tudo. E para a Visit, se colocar como uma prateleira de produtos com essa característica das de vocês, é um orgulho, dá muito prazer para nós comercializarmos. Então, muito obrigado nesses dois sentidos pela presença também. E espero que a gente possa continuar 2025 fortalecendo a marca de vocês através do turismo de experiência que aproxima tanto, né? O turista, o cliente, acima de tudo, do produto e do turismo de experiência. Nós que agradecemos, né? Sim. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Dona Cida, manda bala. Eu que quero agradecer, né, a todos vocês, a Thalita, que é uma pessoa assim, que é um amor, né, de pessoa, uma ternura, a Thalita, né, ela passa isso, Obrigada. que tem apoiado, que tem, assim, tem paciência, né, Thalita, com as dificuldades, com as limitações que a gente tem, principalmente no campo digital, né, já estou aí sexagenária, então não é a minha praia, né? E esse suporte que vocês dão para a gente, muito bom, muito bacana. Tá? E tem sido assim, muito válido participar, né, junto com vocês, né, dessa questão. E é uma coisa que tanto eu quanto o Maurício a gente gosta muito, porque quando a gente viaja, é esse tipo de turismo que a gente procura, a gente gosta de vivências. Então, a gente sempre teve isso também, né? De gostar mesmo de fazer isso. Então, essa oportunidade para a gente é um prazer. Essa oportunidade de estar aqui, de receber as pessoas, mostrar um pouquinho do que a gente tem. É tudo coisa muito simples, né? Tudo muito pequeno, muito simples. É um grão de areia no oceano, mas é uma coisa que dá muito prazer para a gente. E a gente tenta passar isso, né, para as pessoas. Ótimo. Muito obrigado, viu? Fabiana, fique à vontade. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Estar na Visit é um prazer para a Krug Beer também, porque além de ampliar, né, a nossa vitrine, né, a nossa visibilidade, a parceria com vocês é muito importante para a gente. Obrigada, Thalita, pelo carinho de sempre também, Silvio. E foi um prazer conhecê-la, viu, dona Cida? Desejo tudo de bom. Se eu tomar cerveja, vocês todos estão convidados para ir lá fazer experiência com a gente. Com certeza. Eu não sou de cerveja, assim, não tenho muito hábito de tomar cerveja, mas temos amigos que gostam demais. Com certeza nós vamos agendar
Vou chamar esses amigos, convidar esses amigos para ir. E a experiência é isso, do jeito que você falou, eu acho que igual o Silvio comentou também, né? Mesmo quem não gosta de cerveja, vai experimentar e gostar. E eu digo isso porque eu fui visitar uma cachaçaria, se eu não tomo cerveja, vocês imaginam cachaça, né? Eu fui visitar uma cachaçaria e a pessoa era tão bacana e explicou tão bem, e o lugar era tão encantador, que eu acabei experimentando a cachaça. Pois é, isso. A pessoa que não gosta de cerveja ainda não achou a cerveja que ela gostasse, porque com certeza alguma cerveja ela vai gostar. É isso aí. É isso, gente. Obrigada, gente. Muito obrigado, Thalita. As suas palavras finais aí, minha amiga. Obrigado, viu? Obrigado pela parceria também. Queria agradecer, né, a Fabiana e a Dona Cida. É muito bom ter vocês aqui com a gente no programa, né? Enquanto profissional do turismo, a gente fica muito feliz de ver pessoas tratando a área com tanta responsabilidade, né? Porque a gente sabe que o turismo tem muito potencial, mas ele precisa ser bem trabalhado, né? Como o Silvio comentou no começo. E é isso, queria agradecer o tempo de vocês e agradecer a todos que estão nos assistindo aqui também, né? A Dona Cida falou uma coisa muito legal, né? Que ela não gosta de cerveja, mas ela pode convidar as pessoas. Então, acho que eu queria aproveitar também para convidar vocês que estão assistindo a convidarem outras pessoas para conhecer as experiências, né? Compartilha o perfil do Corredores e Rotas, compartilha o link da Visit e levem os amigos, os parentes para conhecer essas experiências e vivenciar Minas Gerais, né? Aproveita que o Natal tá vindo aí, se não souber o que dá de presente, dê uma visita, uma vivência, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de receber e a gente tem coisa para agradar todo mundo aqui. É isso. Muito obrigado, pessoal. Olha só, a Thalita falou esse ponto, então não deixa. Vai no nosso perfil, vai lá na bio, clica no link. Tenho certeza que vocês vão encontrar experiências maravilhosas para vocês curtirem ainda mais. O pessoal que está aqui, ó, Cecília deve ser parente. Cecília, obrigado pela sua presença aí também. Saiba que a gente foi muito, muito bem recebido ali nesse rancho que já faz parte aí do nosso ambiente, né, de escolha, de carinho e tudo mais, tá? Obrigado, Arlindo, grande parceiro nosso também. Arlindo, obrigado, viu? Obrigado por todo o trabalho junto ao programa Corredores e Rotas também. Érica ficou até o final aí, vamos que vamos. Gente, Silvio, antes da gente encerrar, a Bruna mandou uma solicitação aqui. Eu não sei se ela tá tentando entrar. Eu vou aceitar ela. Tá. Ai, não consigo, tem muita gente. Bom, então, vamos que vamos? É isso? Um grande abraço para vocês, pessoal. A semana que vem tem mais prosa mineira com live shop da economia criativa que está sensacional. Vai ter até o lançamento aí do catálogo da economia criativa. Fiquem atentos, tem muita coisa bacana acontecendo nesse nosso programa Corredores e Rotas. Um grande abraço para todos vocês. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.